Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso Infolex Play de hoje. Eu sou a Monique, sou advogada militante, especializada em direito previdenciário e em compliance e gestão de risco. Sou consultora da área trabalhista e previdenciária da Infolex. Olá, pessoal. Meu nome é Luciane, sou consultora da área trabalhista e previdenciária da Infolex, perita contadora com pós-graduada em gestão e perícias judiciais. Hoje estamos aqui para trazer orientação sobre alguns questionamentos relacionados ao 13º salário. Bom, primeiramente é interessante a gente saber que o direito ao 13º, ele foi instituído pela Lei 4.090 de 62 e mais tarde regulamentado pelo Decreto 57.155 de 65. A gratificação do 13º, ele na verdade é uma gratificação que ela corresponde a 1/12 de remuneração por mês de serviço do ano correspondente, sendo que a fração igual ou superior a 15 dias de trabalho será considerada como mês integral. Ele vai contar para o mês, o AVO de 13º. E quem que tem direito? Terão direito ao 13º os trabalhadores urbanos, o rural, doméstico e os trabalhadores avulsos. Lembrando que trabalhador avulso tem regras específicas que nós não vamos tratar aqui, ok? E quem não tem direito? Quem não tem direito? Então, não tem direito ao recebimento ao 13º salário os contribuintes individuais, que são aqueles autônomos, cooperados, sócios, empregados também dispensados por justa causa não têm direito. E isso vocês podem verificar também o artigo 7º do decreto 57.155 de 65, tá? Lá também tem os não beneficiários. Quantidade de parcelas. Isso daqui é um ponto bem importante de lembrar, tá? São 2 parcelas e não uma parcela única, como é muito questionado e muito perguntado, enfim. Isso está muito claro na lei, tá? Na lei 4.749 de 1965 e o decreto 57.155 de 65, perdão. Se vocês forem verificar esses artigos, está muito claro que são 2 parcelas e não é uma única parcela. Ele não fala em parcela única. Isso é muito importante, porque isso é questionado sempre para a gente na consultoria, tá? E quando que deverá ser pago? Como já vimos, o 13º salário deve ser pago em 2 parcelas, tá? O artigo 1º e 2º da Lei 4749 de 65 traz que são 2 parcelas, tá? A primeira parcela, ela vai ter que ser paga de 1º de fevereiro até 30 de 11 de cada ano, tá? Às vezes, por ocasião das férias, a primeira parcela também pode ser concedida, desde que seja solicitada pelo empregado, né, no mês de janeiro do ano corrente. Vamos ver um pouquinho mais para frente, umas perguntas que a gente separou para vocês, vai ter um pouquinho dessa resposta, tá? A segunda parcela, o prazo máximo para pagamento é o dia 20 de dezembro. Isso também está na lei, e alguns empregadores e alguns clientes nossos questionam muito, mas não, é 20/12, segunda parcela. Ok? Aqui eu coloquei para vocês uma informação importante, que eu coloquei até em amarelo para lembrar. O empregador ele não está obrigado ao pagamento da primeira parcela para todos os empregados no mesmo mês. Se por acaso ele quiser fazer o pagamento para um único empregado, não tem problema. Claro, respeitando as regras que a gente já falou até aqui, tá? Uma dica que eu coloquei ali foi que é referente ao ajuste da gratificação. Ela é devida àqueles empregados com salários variáveis. E a data de pagamento, eu coloquei ele para vocês, vai ser até o dia 10 de janeiro do ano imediatamente seguinte. Está no artigo 2º do decreto 57.155 de 1965. Ali fala sobre isso. É bom dar uma verificada, porque aqui a gente está falando de uma data de ajuste do 13º, beleza? Outro ponto importante, reflexo das faltas no 13º. Vamos lá, lembra que no início da nossa conversa eu mencionei os 15 dias? Então, assim, para eu ter direito a um AVO de 13º, eu tenho que ter trabalhado uma fração de 15 dias. Menos de 15 dias, se eu tiver falta e etc., vai refletir sim na contagem do 13º. Então, aqui, ó,
O 13º, ele corresponde a 1/12 da remuneração por mês de serviço do ano correspondente, certo? Fração igual ou superior a 15 dias para considerar o mês integral, ok? Sendo assim, as faltas do trabalho ao trabalho, elas vão interferir quando foram faltas injustificadas. Sabe aquelas faltas que você não abona e etc. Falta injustificada mesmo, ok? Então, ele coloca ali que o empregado ele vai perder o alvo de 13º quando as faltas injustificadas totalizarem no mínimo 15 dias no mês. Aí eu perdi o meu alvo, ok? Outro ponto também que a gente trabalha um pouco é sobre o auxílio-doença, acidente de trabalho e o famoso abono anual. Bom, o que é o abono anual? Primeiro, o abono anual ele é como se fosse um 13º, só que ele é devido ao segurado e os dependentes que durante o ano receberam auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Tá? Isso está previsto no artigo 40 da Lei 8.213 de 91, bem como o artigo 120 do Decreto 3048 de 99. Os cálculos, que daí quem vai fazer o cálculo para pagamento disso é a Previdência. O cálculo, vocês podem acessar o artigo 40 que eu mencionei ali, que é o 82 da Lei 8212, e ali vai estar explicando para vocês como que é o cálculo que a Previdência vai aplicar para pagar para essas pessoas. Eu acho que ficou um pouco confuso. Eu vou tentar esclarecer com um outro ponto de vista para vocês. Então, assim, o empregado que está afastado por um desses benefícios, tá? Vamos pegar o mais comum, que é o auxílio-doença. Como que eu vou pagar o benefício dessa pessoa? Eu vou verificar, durante o ano corrente, quantos meses ele trabalhou, quantos meses ele tem de direito. Aí vamos supor que no decorrer do ano ele teve um afastamento previdenciário, foi lá para o auxílio-doença, ok? Até o 15º dia, eu, empregador, vou considerar o pagamento de forma proporcional para esse empregado de 13º. A partir do 10º dia, aí é lá com o INSS. Quanto a esses cálculos de 13º, nós vamos deixar para Luciane, que ela vai falar um pouquinho para vocês, tá bom? Então tá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre os cálculos, então. Em relação ao acidente do trabalho, tá? Como o empregado ele tem direito ao FGTS, para chegar no valor da segunda parcela do 10º, o empregador deverá pagar com base no salário que ele teria direito. E, nesse caso, vai ter que diminuir o valor pago pela Previdência. Por quê? Porque a Previdência vai pagar o tempo que ele teve afastado e a empresa vai ter que pegar o valor que ele recebe. Um exemplo, ele recebe um salário de R$ 2.000 por mês e o benefício dele foi um pouquinho inferior. Ele recebeu de 13º, 1.800. Então, a empresa vai pagar para ele de 13º R$ 2.000, vai descontar o valor recebido da Previdência e vai informar aquilo na folha do 13º. Por quê? Para pagar a diferença e para pagar o fundo de garantia sobre isso, porque é devido, tá? Ah, e como é que eu consigo saber? Como eu faço para saber o valor que o empregado recebeu? Vai ter que entrar em contato com ele, pedir para ele se ele tem o extratinho da Previdência Social, porque depende dessa informação para informar na folha de pagamento, né, do 13º. Então, em relação ao acidente do trabalho, seria essa metodologia de cálculo. Agora eu vou explicar como a gente faz o cálculo da primeira parcela, tá? Para os empregados admitidos até 17 de janeiro do corrente ano, o cálculo é feito da seguinte forma. Vai pegar o salário dele, no caso, para salário fixo, tá? Vamos usar como exemplo um salário de R$ 2.000. Vai considerar o salário dele de R$ 2.000, mais as parcelas que ele recebe, um exemplo adicional de periculosidade, que também é um valor fixo, que é geralmente 30% sobre o salário base, e o quinquênio também, que vai variar o percentual de acordo com o estabelecido na convenção coletiva, que também é um valor fixo. Então, ele tem um montante de R$ 2.700 de salário mensal. Esse valor vai ser dividido por 2. O valor da primeira parcela será de R$ 1.350. Tá? Lembrando que sobre a primeira parcela não é devido INSS nem imposto de renda, não é tributado. Esses impostos são tributados apenas na segunda parcela.
tá? Um outro exemplo é o pessoal que recebe por hora e tem o salário variado, como comissões ou alguma parcela que tem uma variação mensal, tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar as horas de janeiro até outubro do corrente ano, por quê? Porque ele vai pagar o 13º em novembro, né? E vai fazer uma média, vai somar todos os meses e vai dividir por 10. Por quê? Porque estamos considerando até outubro. E vai multiplicar pelo valor hora dele, a gente vai encontrar o valor mensal de 1.568. Depois disso, vai ter que integrar nos repousos. Como é que eu faço esse cálculo? Você vai pegar o valor de 1.568, dividir pelos dias úteis do mês de novembro. Por que novembro? Porque novembro é o mês de referência de pagamento. No caso, em tela, 24 dias. E vai multiplicar pelos dias domingos e feriados. No caso, são 6. Vai resultar em 392. Aí vai somar 1.568, que seria a média do salário variável, né? Mais os repousos semanais remunerados, que é 392. Vai resultar, esse montante vai ser dividido por 2, então a primeira parcela seria em R$ 980. Tá? Agora, para o pessoal que foi admitido após 17 de janeiro do corrente ano, o cálculo é um pouquinho diferente. O salário fixo, você vai pegar o salário dele. Um exemplo, ele foi admitido dia 2 de abril de 2020, ou 19, né? Como a gente considerou no exemplo. Vai pegar os 2.000, dividir por 12, que são a quantidade de meses, vezes 8, que é o que ele teria direito, teria 1.333,33. Esse valor seria dividido por 12, então a primeira parcela seria no valor de 666. Tá? E o exemplo de salário variado, para quem foi admitido posterior a 17 de janeiro, vamos considerar um exemplo do empregado que iniciou o trabalho dia 13 de junho de 2019. Então, o que vai fazer? Vai fazer a média das horas de junho até outubro, que é um mês antes do pagamento. Esse montante de horas vai dividir por 5, que são os meses que ele trabalhou. Vai dividir por 12, por quê? Para encontrar a média real. E vai multiplicar pelos números de meses que ele tem direito, que são 6. Por quê? Porque como o pagamento do 13º é pago só, como o pagamento é efetuado apenas dia 30 de novembro, então ele tem direito a mais um 12avos, então ele tem direito a 6 meses. Esse valor resulta em 768. Aí o que tem que fazer? Tem que integrar nos repousos também, conforme eu falei. Aí vai considerar dividir pelos dias úteis e multiplicar por domingos e feriados. Vai resultar no valor de 192. Aí vai somar o valor do salário variado, mais os repousos e dividir por 2. A primeira parcela resulta em 576. Então, assim, isso aí é só um exemplo de cálculos para ser feito para pagamento da primeira parcela. Depois, a segunda parcela tem que incluir os outros meses, daí tem outra metodologia um pouquinho diferente. E, de repente, no futuro, a gente torna a explicar para vocês. Quanto aos cálculos, seriam isso, é apenas um exemplos simplórios, né? Agora, a gente vai partir para a parte polêmica, que é o 13º salário para o pessoal que teve redução do contrato de trabalho e suspensão do contrato de trabalho, conforme previsto na Lei 14.020 de 2020, antiga MP 936. Aí a colega Monique vai falar um pouquinho para vocês. Então, pessoal, aqui, antes de eu começar a falar sobre o tema, eu só quero justificar a nossa orientação e o nosso posicionamento. Então, como todos sabem, nós somos consultoria e a consultoria ela sempre vai para o lado preventivo, certo? A gente sempre vai tentar buscar o que é mais, que tem menos risco, né? Então, assim, a legislação atual ela é omissa quanto ao pagamento do 13º ao empregado que teve seu contrato suspenso e reduzido. E sendo assim, teve algumas correntes de entendimento que poderão ser seguidas, né, para parametrizar o pagamento da gratificação natalina. Então, assim, para aqueles empregados que tiveram a jornada de trabalho reduzida, o pagamento, então, ele seria de forma integral,
certo? Então, não mudaria nada no pagamento do cálculo, enfim, 13º. Seria exatamente como vocês fizeram no ano passado, nos outros anos, ok, tá? Não vai ser reduzido. Lembrando que é o que nós entendemos como mais preventivo nesse momento, né? Para os empregados que tiveram contrato de trabalho suspenso, ele vai considerar a fração integral apenas no mês em que o empregado trabalhar 15 dias ou mais. Então, assim, nesse ponto aqui, seria aquilo que eu falei sobre a questão do cálculo, perdão, a contagem de avos, né? Que é a fração dos 15 dias trabalhados. Então, caso o empregado trabalhe menos de 15 dias, deverá ser considerada a fração relativa ao recebido mês, certo? Não vai, quer dizer, não vai ser considerado, né? Porque eu tenho que ter trabalhado pelo menos 15 dias para ter direito. Então, essa é uma das correntes, certo? A orientação referente à suspensão do contrato de trabalho, ele está na Lei 4.090 de 62, dá para dar uma verificadinha ali só para ter uma base, né? No artigo 1º, parágrafo 2º. Então, assim, recapitulando, né? A primeira corrente vai bater que a redução vai ser com valor integral, não vai ser valor reduzido, e no caso da suspensão, a contagem de avos, elas vão ser referente à fração dos 15 dias, ok? A segunda corrente de entendimento, ela traz para todos os efeitos que para o empregado, ele não teria a questão integral e sim reduzida, né? Então, eu levaria em consideração essa questão ali da redução, e para quem teve o contrato suspenso, talvez não considerasse os 15 dias e, enfim, poderia continuar a contagem. Nós, como consultoria, levando em consideração a questão do lado do empregado e a questão do próprio operário mesmo, ali, seria considerar a primeira corrente. Mas, assim, nada, eu traria essas informações para o cliente, né? Traria para eles, olha, tem essa primeira e essa segunda corrente, certo? Aí o entregador poderá verificar, enfim, ou em último caso também conversar com o sindicato, ok? Mas a nossa orientação preventiva ficaria na primeira corrente, ok? Agora aqui a gente vai ver a seguir que a gente separou perguntas frequentes, que são perguntas que todo ano, perto do 13º, a gente recebe perguntas. Isso é um pouquinho do que a gente conseguiu trazer para vocês de perguntas por hoje. Quem sabe no futuro a gente traz mais questionamentos, enfim, tá? Vamos começar um pouquinho com as perguntas. Então tá, pessoal. As perguntas, né, mais feitas no momento. Então, vamos lá. 13º poderá ser pago em única parcela? Posso pagar a primeira parcela em percentual superior a 50%? Não, não pode. Por quê? Conforme estabelecido no Decreto 57.155 de 65, nos artigos 1º e 3º, diz o seguinte: a primeira parcela do 13º deverá ser paga entre os meses de fevereiro a novembro de cada ano, considerando a metade dos salários recebidos, tá? E a segunda parcela deverá ser paga até 20 de dezembro de cada ano. Então, cada parcela tem que ser paga na sua competência. Ah, o meu cliente quer pagar tudo em uma única parcela. Tudo bem, tem que calcular o 13º em sua competência própria, até novembro e até dezembro. Não pode fazer tudo em um único recibo, tá? O pagamento não pode ser feito em parcela única, tá? Duas parcelas. Exatamente, 2 parcelas. E agora, aqueles casos em que a data do pagamento do 13º cair em dia não útil, eu antecipo ou eu pago depois? Gente, antecipa, por favor, tá? Porque na legislação ali está bem claro as datas limites, então é até da data. Então, não deixa passar, porque não é recomendável, tá bom? É isso aí. Tá. Terceira. É possível solicitar a primeira parcela do 13º salário por ocasião das suas férias? Sim. De acordo com o artigo 4º do Decreto 57.155 de 65, o adiantamento da primeira parcela pode ser pago
a ensejo das férias do empregado, desde que este requeira no mês de janeiro do corrente ano. Então, se organizar, solicitar em janeiro, não tem problema, pode solicitar o adiantamento do 13º junto. A outra dúvida que a gente também trouxe, eu já falei um pouquinho no decorrer da nossa conversa aqui, que é dos benefícios da Previdência Social. Quais dão direito ao pagamento do 13º salário pela Previdência? Então, assim, é o abono anual, certo? Que eles vão receber pela Previdência, tá? Seriam os empregados passados por auxílio-doença, acidente de trabalho, reclusão, certo? E tenha também a maternidade, mas aí eu aconselho a verificar ali o artigo 40 da Lei 8213 de 91. Por quê? Porque ele vai trazer as formas de pagamento, e é bem importante, porque não vai se repetir para cada benefício, tá? A forma. E como a gente não vai entrar no mérito de cada benefício, eu oriento dar uma verificada nesse artigo aqui, ó, o 40 da Lei 8.213 de 91. Tá. Quinta perguntinha. O abono anual pago pela Previdência tem o mesmo valor do 13º pago pela empresa? Não. O abono anual será calculado no que couber da mesma forma que a gratificação natalina dos trabalhadores, tendo por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano, conforme previsto no artigo 120, parágrafo 1º e 2º do Decreto 3.048. O valor do abono anual correspondente ao período de duração do salário maternidade será pago em cada exercício juntamente com a última parcela do benefício nela devido. A última pergunta que a gente trouxe aqui é referente ao recibo de pagamento, se ele deverá ser feito em separado para o pagamento do 13º salário, primeira e segunda parcela. Sim, o 13º ele não é considerado salário, mas sim gratificação. Então, pessoal, obrigada. Nós terminamos aqui nossas perguntinhas frequentes. Obrigada pela presença de vocês. Espero que tenha conseguido, né, que a gente tenha conseguido trazer para vocês alguns esclarecimentos, e contem com a gente para mais informações e dúvidas. Obrigada. É isso aí, pessoal. Obrigada por tudo. Qualquer dúvida é só entrar em contato pelo chat, pelo e-mail, pelo telefone. Um abração a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.